Olá, sou o Cris Siqueira, está no ar mais um programa Cinecultura, sua revista eletrônica cultural semanal, como sempre trazendo muita coisa legal para você, que é hora de se divertir, é hora de curtir o programa Cinecultura e conferir nossas dicas culturais que você não pode perder. No quadro Assista dessa semana temos o filme 11 de Setembro, O Resgate e Memórias de um Crime. No quadro Sala VIP, a agenda cultural está repleta de coisa boa e você tem que ficar ligadinho que está rolando, ok? Também temos a Sétima Arte, o espaço reservado que está chegando nos grandes cinemas, nas grandes salas de cinemas no Brasil todo. Temos o filme Hebe, ai, aquela grossinha, está vindo com um filme super legal, Andréa Beltrão dando um show, gente. No quadro Comportamento, Dani Lucas, a psicóloga, passa pelo programa de hoje. E no teatro temos duas produções que encerram temporada neste final de semana e passam pelo programa Cinecultura, porque ainda dá tempo de você conferir. A primeira é a Companhia dos Tantos, que traz o infantil Alice no País das Maravilhas, uma releitura desse clássico cheio de simbolismo e que estimula a imaginação e também questiona os princípios da lógica. Fechamos o Cinecultura com o espetáculo O Inoportuno, que está em cartaz no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, e tem no elenco Daniel Dantas, Léo Aguiar e André Junqueira. Imperdível espetáculo, a direção é de Ari Kozlov e finaliza agora, gente, esse final de semana, temporada no Teatro Raul Cortez. Então relaxe, fique à vontade que estamos começando mais um programa Cinecultura. Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua barba e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para barba e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino, muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. Today, we've had a national tragedy. In an apparent terrorist attack on our country, 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. You know how sometimes you just don't want to get out of bed? Yep. That was me today. Everything okay? Yep. Jeffrey, what's going on? I don't have a clue. Is anybody there? Can anybody hear me? Guys, we got 32 elevators off the grid. All the upper floors are gone. Hello? Anybody hear me? Methy, it's Eddie. Baby, you're not gonna believe this. Hello? Oh, Mom! Where the hell are you? We're still in the North Tower. Can you please have her call my wife? Me too. Mom, listen to me. Hello? I think we're under attack. The explosion you felt was from the South Tower. You don't know me. I'm calling you for your husband. He wanted you to know that he loves you. You gotta get out of this building now! Help! My husband's stuck in the elevator. Over $20 million was stolen from Central City Bank in the morning hours of Monday. Nobody got hurt! That was the deal! I don't want to have to spend the rest of my life over my shoulder! This was the only way we were gonna get back what they stole from us! Who are those guys?
I don't see any brass. Any exchange of fire? So what's our chances of getting anything out of this guy here? Spotty at best. Our medics came 50-50 when they got here. No one talks to this guy except with me. Hey, I'm Lucas. I know you. No, you don't know me, but I know you. It's all those news stories about you and that bank robbery. It's fairly catastrophic retrograde amnesia. Think it was real, or do you think he was faking it? I don't have any memory of what happened to me before I was sent to this place. Detective, this was the worst case I've seen. What if I told you I can get you out of here? Let me ask you something. If it wasn't an act, how'd he get out of this place? Is this guy really crazy, or is he putting us on? Why are you doing this? There is $20 million hidden out there, and we believe that you know where it's stashed. I don't know where the money is. You've had 7 years to solve these homicides, but you got nothing. Don't worry about it. Something happened here. All I see is fragments. I don't trust this guy. I don't trust him either. You see something, you call me. Who's this? Someone else had to be involved. Those people, they've come for the money. If they get it, we're dead. If I have to go to prison, I'd like to know why. A Volkswagen vive um grande momento. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Novos modelos, alta performance, segurança máxima e tecnologia como nunca. E para acompanhar este grande momento, uma oferta que você nunca viu. Só neste mês, toda a linha Volkswagen com entrada e mais 1 ano sem pagar nenhuma parcela. Isso mesmo, você de Volkswagen Zero com 1 ano sem pagar nenhuma parcela. Venha e faça um test drive. Fazer parte da nova Volkswagen vale. E agora é a hora da agenda cultural do Cine Cultura, papel e caneta na mão para você não perder nossas dicas. Nossa primeira dica é Escola do Rock, o musical, baseado no filme School of Rock de 2003 e escrito por Mark White e estrelado por Jack Black nos cinemas. O musical conta a história de Genuine Finn, um cantor e guitarrista na casa dos 30 e poucos anos que ainda deseja se tornar uma estrela do rock. O espetáculo está em cartaz no Teatro Santander e os ingressos é a partir de R$ 75,00 a R$ 310. Alguém precisa comandar e vai ser você! Yeah! Vai ser um show! É isso aí, Fred, segura na batida, Kate, sol. Mas dentro direto, faz um bam 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 bam. Segue, terceiro traste, acorde de sol, mas eu não quero acorde cheio não, eu quero bigode, rock and roll, distorção, swing, vai! Lawrence! Me tira do chão, cara! Meninas! A gente vai fazer um back no estilo no Reed, eu faço esse copia. Todos devem jurar, me comprometo a tocar. Me comprometo a tocar. E o que o mestre disser, eu prometo respeitar. O mestre disser, eu prometo. Já entramos no tom, esse é nosso dom. Temos
aqui no bom. Quem curtiu esse som, diz aí se topou. Eu tô no show, eu tô no show. Eu tô no show, eu tô no show. Eu tô no show, eu tô no show. Vocês são show. Vai ser o show. Vocês são show. Vai ser o show. Vocês são show. Fantasma da Ópera completa 1 ano em cartaz, com término previsto para dezembro do ano passado. A temporada foi prorrogada até março, depois até junho e depois até o dia 29 de setembro. Você achou que acabou? Não acabou. Foi prorrogada até o dia 15 de setembro de 2019. De 2005 a 2007, quando esteve pela primeira vez no Brasil, o musical bateu 880 mil espectadores. Imagine essa temporada, hein? O musical está em cartaz no Teatro Renault e os ingressos é a partir de R$50 a R$300. Imperdível. Oi, gente! Eu sou a Julie, eu falo aqui do meu espaço linguístico e cultural e a dica de inglês para hoje é sobre 2 modal verbs que as pessoas normalmente confundem, should e must. Vamos entender o significado geral dos dois? O should é deveria, então eu uso quando eu quero imprimir uma opinião pessoal, dar um conselho. Por exemplo, você deveria parar de fumar. You should quit smoking, it's unhealthy. O must eu uso quando eu estou falando de obrigações, de deveres. We must wear a uniform to work. Porém, o must tem um detalhezinho. Eu também posso usar para fazer deduções. Por exemplo, Maria deve estar doente. Ela sempre vem à aula. Mary must be sick. É claro que eu não estou dizendo que a Maria tem a obrigação de estar doente. Eu estou fazendo uma dedução lógica. Simples, né? Inglês no meu espaço é super simples. E é no seu tempo, do seu jeito. Vem ficar monstro em inglês? Vem pro meu. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! Proposta de mulher! Ela não é linda, gente! Ela é Luiz Roberto Gambini Moreira, a mulher mais bonita do Brasil! Vem cá, Roberta Close! A mulher mais bonita do Brasil sou eu! Aqui, Essa mulher é incontrolável. Uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Caluxo, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Ah, só se for na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? O rei Roberto Carlos! Abra essa porta, Abby! Por que você continua com ele? Você tem sua vida, mãe, seu trabalho, seus amigos. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita. A Hebe não é de esquerda. A Hebe é direta. Tô te esperando na TV. A senhora pode pegar até 8 anos de cadeia. Você é uma rainha. Uma estrela iluminada. Agora vai lá e brilha. Eu sou uma pessoa
apaixonada pela vida. A gente volta já já. Aqui na Fasfarma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Fasfarma, com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil, oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado, além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia você encontra 2 lojas da rede Fasfarma, no bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412-0525 ou no 4412-4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem. Rede Fasfarma. E no quadro Comportamento desta semana, recebemos a psicóloga Daniela Lucas, que vamos falar sobre aquelas promessas de final de ano, lembra? Virada de ano, quantas promessas, quantas projeções, e vamos falar quando isso começa o ano, as coisas não acontecem. Dani, na última segunda-feira agora, que acho que foi dia 21, 22, se eu não me engano, dia 21, foi considerado o dia mais triste do ano. Segunda-feira mais triste do ano. Mas por que a segunda-feira mais triste do ano? Que é o dia onde cai aquela ficha do final de ano, a promessa que você fez de começar a academia, fazer a dieta, tantas coisas que você já se prometeu para o ano de 2019, você já vê que não vai acontecer. E é quando começa a chegar as contas também do final de ano, né? Então acho que junta um monte de coisa. O que é essa frustração das pessoas tão cedo? Está começando um ano, tem mais 11 meses para correr, né, Dani? Então, segundo o existencialismo, né, a gente tem uma teoria que o homem, ele é o homem é o futuro do homem. O homem é sua própria projeção. Então, para o homem existir, ele tem que fazer projetos. Né? Então o ano novo, ele vem muito disso, né? A gente tem uma nova fase, é como se fosse um quadro em branco de novo. Exato. Né? Pra gente projetar tudo que a gente vai fazer durante o ano. Supera as brigas, as tristezas. Sim. E tenta, pelo menos. Na verdade, a gente vive de calendário, né? Pra começar. Né? Você vê, a gente funciona durante a semana, a gente tem o fim de semana para descansar. Pra Exato. Por isso que o sextou é tão importante, exatamente, né? E aí a gente tem 2 férias, né? Teoricamente, né? Durante o ano. Porque 12 meses pra gente aguentar, né? Como exatamente. Se fosse 2 períodos, né? Nas férias você se renova. Nas férias você não faz promessa, você não pensa em nada disso. É um momento só de você descansar pra você continuar aguentando o ano. Aguentando o quê? Aguentando essas promessas que você fez o ano inteiro. Né? E pra gente se entender como homem, a gente tem esse projeto de vida. Então, o homem, ele coloca responsabilidades e metas, né? A gente vive num mundo coletivo, então o que a gente faz interfere também no coletivo, né? Por isso que é uma epidemia, tanto de tristeza quanto de alegria, quando chega festas ou quando recomeça o ano, né? É como se cada um tivesse seu papel dentro da sociedade, cada um tem que produzir de uma forma, né? E aí você faz aquele plano de produzir e você vai deixando, né? Ou às vezes não acontece como você espera. E como lidar com isso, Dani? Então, acho que a gente tem que fazer algumas metas um pouco mais reais, né? O que acontece? Felicidade é muito relativa, né? Então é o que você falou. Aí você promete que vai fazer dieta, que vai começar a academia, que vai fazer menos conta, que vai viajar, que vai receber melhor emprego, né? E isso não aconteceu em um ano, né? Todas essas tristezas, elas não foram da noite pro dia. Né? Então, por exemplo, engordar não é da noite pro dia. Não, né? Exatamente. A saúde não é da noite pro dia. Então, o projeto de estar bem, ele é a longo prazo. Né? Então, para você ter uma alimentação boa,
leva um tempo. Para você estar com o corpo em ordem, leva um tempo. E Dani, também tem aquela questão, né? Quando a gente cobra a questão da estética. O quanto você está bem esteticamente e o quanto você está mal interiormente também, dentro de cada um. Porque nem sempre aquilo que a gente transparece quer dizer aquilo que a gente está sentindo. Estou errado? Não, porque na verdade o padrão não é nosso, né? O padrão é social. Né? Então, o padrão ele muda, né, de tempos em tempos. A gente já teve uma figura de mulher mais gorda que era o ideal, né? Hoje em dia é uma magreza excessiva, né? Então a cobrança ela é padronizada, mas para pessoas singulares. Então aquele padrão às vezes não cabe em você, né? Então o estereótipo ele é muito mais pesado para a mulher, inclusive, do que para o homem, né? Exato. Então, na televisão se cobra muito. Em televisão você trabalha com imagem, nossa, você tá gordinho, nossa, tá... Eu tô bem, eu me vejo feliz, tudo bem que eu sei questão de saúde o quanto é necessário, mas a gente pensa em quem, às vezes, outras pessoas, como que lida com isso também, porque a principal promessa que eu acredito que se faz no final de ano é esse papo do emagrecer, da academia, da saúde, até da questão de guardar mais dinheiro e tudo mais, que você vai substituindo por outras coisas, né? Mas o teu espelho não. E às vezes isso reflete algumas pessoas, que eu sinto, eu tava acompanhando certos grupos de pessoas que se sentiam meio excluídas, eu todo ano eu prometo, todo ano eu não consigo. Qual é a dica que a gente pode passar para quem está em casa, estabelecer algumas metas e não chegou em algum ponto, Dani? O que a gente pode estar falando para ela? Então, primeiro, metas mais reais, né? Quando você se cobra esteticamente, qual que é o seu padrão, não o padrão estabelecido. Então, talvez você conseguir emagrecer um pouco, é possível. Né? Não dá pra você virar o ano e falar, vou perder 50 quilos. Queria tanto. Mas pra isso leva o ano inteiro. Leva o ano inteiro, lógico. Ou mais do que um ano, né? Pra ser saudável, né? Então, algumas pequenas metas, né? Pra gente não desistir, a meta tem que ter resultado. A gente vive de ver a realização. A gente tem que ser compensado. Então, você faz uma promessa, você tem um objetivo, você consegue cumprir, você continua indo adiante. Se aquilo é muito irreal, você tentou fazer, não deu, você já desiste. Por isso que no começo do ano a gente já desiste de muita coisa. Entendi. Né? Então, metas mais reais mesmo. Por exemplo, se a gente for falar de corpo, né? Vou parar de tomar refrigerante e vou diminuir carboidrato, por exemplo. Né? Isso é mais real do que eu vou perder 50 quilos. Exatamente. Né? Então, e não comparar sua meta com a do outro. Não ficar se inspirando porque senão a frustração faz você desistir. Pra gente fechar aqui a matéria, qual o recado que você dá pra quem tá em casa, que tá com o mesmo sentimento aí dessa questão de, frustração, não consegui meu objetivo, tô começando mal. Ter objetivo é bom, acho que você visualizar onde você quer chegar, se esforçar para isso, mas até quando? Gostaria que você desse um recado olhando ali para cá. Então, acho que ter objetivo é bom, mas o objetivo ele tem que ser pessoal. Ele não tem que ser um objetivo para cumprir o que o outro espera, né? Quando a gente consegue fazer as coisas pra gente, a gente consegue se libertar dos padrões. É assim que a gente consegue ser feliz e se reorganizar, né? Quando a gente consegue olhar pra gente, ver quais são as nossas reais necessidades, aprender a falar alguns nãos, né? Essencial. Isso é muito importante. Então... Aprender a ouvir o não também, né? Aprender a ouvir o não também. Rever essas metas, né? Faz uma listinha lá, vê o que você pôs de meta esse ano. Isso realmente é importante, né? Você vai viajar porque você quer viajar ou porque todo mundo viaja? Você vai trocar de carro porque seu carro quebrou e você precisa? Ou porque é uma época que todo mundo troca? Né? Então, olhar um pouco as suas reais necessidades, né? E nunca é tarde a botar novos objetivos. O final de ano é uma data, como você falou. A gente pode sempre recomeçar. A gente tem esse prazer. Todo dia que acorda eu posso recomeçar de alguma forma, de algum jeito, né? Isso é muito positivo, isso é ótimo, né? A gente poder se rever, se replanejar, construir os nossos novos objetivos, independente se você cumpriu os outros ou não. É uma chance de recomeçar, mas recomeçar de uma forma genuína, né? E só vai ser genuíno se for a sua vontade, a sua necessidade. Enquanto a gente viver a partir do que é bom para o outro, a gente não vai ficar satisfeito nunca. Obrigado, Dani. Viajar, conhecer o jeito de ser Atibaia.
Atibaia, mais para todos. Cinecultura está aqui no Teatro Novo e hoje tem espetáculo infantil Alice no País das Maravilhas. Não há como a gente não falar que a Alice é um marco tanto do espetáculo infantil quanto do cinema. Gui, você que está na direção, conta um pouco para nós esse trabalho, como foi essa adaptação, como que atrai Eu sempre tive Alice. uma atração muito forte pelo Alice no País das Maravilhas. Aliás, eu sou fã de fábulas infantis, de histórias infantis. E o Lewis Carroll, eu acho que ele teve uma sacada excelente, que o texto tem mais de 150 anos. É um texto que você lê, ele é atual, ele fala de conflito, de questionamentos. Todos nós temos um pouco de Alice, né? E é verdade, é verdade. Eu acho que não importa quem seja, tem um pouco de Alice. O querer descobrir, querer ir além e saber o que pode ter no além. Isso é muito bacana. E a direção, a gente fez uma proposta, eu e o Ti, quando eu fiz a adaptação, de trazermos para esse lado pop art, brincar um pouco com os anos 70, com uma coisa psicodélica, né? E tivemos o presente, obviamente que eu não posso deixar de citar, que Thalita aceitou o convite de fazer, porque a gente imaginou, é maravilhosa. Você também é lindo, você também é lindo, todo mundo é lindo, mas ela não há como, ela fala, esse olho, ai, gente, não é fake, é de verdade. É de verdade, é de verdade. A bola é de verdade. O resto tudo é fake. A sombra, sim. Tiago, você está na co-direção, também um dos personagens principais, fala do seu personagem, como que foi esse projeto para nós, por favor. O coelho, né, é um personagem que já está no imaginário do público o tempo todo. Está muito ligado à imagem da Alice, sim, né, participativo, né? Então, ele já tem uma identificação imediata, então a gente tem que tomar um cuidado nessa construção, nessa trajetória desse coelho, né? E ele fala desse tempo atual, ele está sempre atrasado, sempre correndo, e esse coelho representa os dias de hoje, né, assim também, dessa loucura que a gente vive, desse mundo doido, e a gente tem que parar, pensar, curtir o momento, assim, e não essa loucura que a gente vive. Então, assim, ele tem um significado muito importante na história. As cores também é muito forte, né? Alice e Thalita. As cores, o figurino, essa presença, o público infantil pede isso, né? E como que é a sua Alice? Como que você trabalhou com a sua Alice? Bom, o público infantil, sem dúvida, eu acho que pede cor, alegria, um figurino que chame a atenção. O Gui, ele teve muito cuidado com isso, todo mundo comenta do nosso figurino e no palco com as luzes, fica uma coisa muito linda. E as crianças amam, se divertem horrores. Que é muito bom, né? Sim, porque é para isso que a gente faz. Exatamente. E eu amo saber que eles estão se divertindo e que a gente também está se divertindo enquanto faz. Eu particularmente me divirto muito. Eu amo virar Alice. É a segunda temporada que a gente está fazendo e essa. Ai, a segunda temporada, a primeira foi onde? Fizemos Sérgio Cardoso, fizemos Curitiba, estreamos no Festival de Curitiba. Ai, que lindo, gente. Fizemos Sérgio Cardoso. E ficamos um ano sem, então foi muito legal, eu sempre falo isso, que pegar o texto com um ano de diferença e ver o quanto eu mesma, como Thalita, mudei, sabe, através do texto e das falas. Eu sempre brinco com eles e quem conhece sabe que a Alice, ela é muito pisciana, então eu também sou. Adorei! Ela é super perdida, ela não sabe pra onde ela vai, quem ela é. O Humberto é pisciana lá, ó, perdido. Totalmente perdido. Eu sou tudo peixe. De que dia? Eu sou 25 de fevereiro. 25. Mas meu ascendente... Ele é dia 27, né? 27 de fevereiro, olha lá, pertíssimo. Tomara que tenha um virginiano nesse elenco. Se não tiver um virginiano nesse elenco, tem que ter. Ah lá. Douglas! Arrasou, Douglas. Tem que ter, porque senão, né, bom, a Alice, ela se perde. Então, assim, a construção foi de rever e pesquisa, né, de toda a história, de me reconhecer nela e de me permitir
permitir também me divertir através dela, sabe? Eu queria que as crianças vissem que, por mais que a Alice, ela tá lá se questionando, sem saber o que ela faz, se ela volta para casa, que caminho ela toma, mas ela tá se divertindo o tempo todo e tentando fazer as coisas certas. E o público infantil é um público exigente, né, gente? Para você entreter, ou você pega a atenção dele, ou não. Exatamente. É imediato. Como que é um projeto, quando você fala de teatro para o público infantil, Gui? Como que é trabalhado? Ainda mais um texto que ele é conhecido, porém, ele é apresentado de uma forma diferente, né? Então, Cris, você sabe que eu penso muito nisso. A criança, ela não vem ao teatro sozinha, então eu tenho que pensar num todo. Né? Eu tenho que agradar a criança, mas eu tenho que agradar o pai e a mãe também, que vai trazê-la. Né? Então, a gente tem sempre esse cuidado, desde a adaptação, no processo de direção, no processo de criação, com figurinos, tudo. A gente tem esse cuidado. O público infantil, a Cia dos Tantos, ela tem quase 20 e poucos anos, né? E a gente sempre trabalhou, que legal. E a gente sempre trabalhou com o infantil. Temos espetáculos adultos no currículo, mas o infantil é o nosso foco. Né? Que então, legal a nossa isso. preocupação sempre é fazer um espetáculo que agrade a todos. E a gente tem que tomar um cuidado porque a criança está numa fase de desenvolvimento de aprendizagem, né? Então, assim, o que você coloca em cena é muito importante para ela. E como você faz isso? Uma responsa imensa, gente. A plateia, ela varia, né? 3, 5, 7 anos. Então, é como você vai contar essa história e lidar com elas. É uma fase de aprendizagem séria, né? Então, a gente tem que fazer um espetáculo bacana, tudo muito pensado, muito correto. Eu fiquei muito feliz de duas pessoas muito queridas trabalhando com vocês, que é a Beth Kobayashi, que eu já conheço há um tempo. A Denise, amiga de longa data. Ela não é que gostoso ter pessoas que eu acho que são pessoas que realmente eu já acompanhei esse trabalho no teatro. Gente, há 10 anos que eu tô nisso, há 10 anos eu conheço elas e há 10 anos elas estão envolvidas nisso. É muito legal isso. E era um namoro nosso antigo, assim, de trabalhar com a Beth, de trabalhar com a Denise, e coincidiu nesse momento, conseguiu trazer as duas e trazer o Douglas também. Muita sorte. Tá? Então foi muito o virginiano, né, Douglas? Arrasou. Tem que balancear. Se não tiver virginiano, não tem. Você tem um Ariano. Escorpião. Escorpião, aí ele manda em tudo. Não é o leonino, mas já é o que tá na ordem da coisa. Ascendente leão. Então, Ascendente leão, é isso. Mas uma equipe muito centrada, unida. Isso é importante, né, Gui? Tem um elenco primoroso, né? É um elenco assim maravilhoso. Há muito tempo eu não trabalhava com um elenco tão completo como este de hoje, dessa temporada. Eu estou muito feliz. E junto com isso a equipe também que veio nos apoiar, né? A Beth, a Denise, o Douglas, a equipe do teatro, a Morente Forte, que são os queridos conosco. Então, assim, é um projeto que nesse atual momento muito abençoado. Sim. Sabe, a gente está recebendo você aqui. Olha que bacana. Ai, que delícia isso. Entendeu? É muito bom a gente acompanha o trabalho teu há tanto tempo. Então, que legal. Recebê-lo aqui na nossa casa, no teatro onde nós estamos, você e a sua equipe. Então, para a gente é muito importante. Que delícia. É muito bacana. Eu acho que tudo conspirou a favor. E cada espetáculo sendo a realização de um sonho pro ator, pro produtor, para todos que estão envolvidos, né, gente? Que eu falo, teatro não é luxo, é necessidade, é cultura. E quem tá em casa não faz ideia o trabalho que tem por trás dessa coxinha, a quantidade de pessoas envolvidas. Obrigada por dizer isso, inclusive, porque é realmente muito importante. A gente não pode deixar o teatro de lado nunca, ainda mais agora. Exato. Mais do que nunca. Agora. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Temporada até finalzinho de setembro. Até 29 de setembro. Maravilha, no Teatro Novo. Exatamente. Sábados aos domingos às 15 horas. Às 15 horas, horário ideal. Sim. Estacionamento super prático. O lugar é lindo, em frente. Tá? E no final ela tira lente de contato, tá, gente? Eu falei que a única coisa de verdade é a bola do olho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado.
Cinecultura está aqui no Teatro Raul Cortez e recebo André Junqueira e o El Aguiar. Bem-vindos ao Cinecultura. Olá, Cris. Olá, galera do Cinecultura. Prazer estar aqui com vocês. E estamos em cartaz aqui no Raul Cortez com qual espetáculo? O Inoportuno. O Inoportuno. Fala desse trabalho para nós, André. Bem, Cris, esse espetáculo agora a gente está fazendo a nossa terceira temporada, a gente está vindo do Rio, de duas temporadas muito interessantes, né? Onde vocês ficaram no Rio? A gente fez a primeira temporada no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, e a segunda no Teatro Petra Gold, que é um teatro, inclusive, que a gente está administrando, gerindo. Olha, gente, parabéns! Coloca o Cinecultura à disposição para a gente exibir a grade do teatro. Temos parcerias com vários teatros aqui em São Paulo. A nossa ideia justamente é fomentar o que está acontecendo na cena cultural paulista e também no Rio de Janeiro, porque nós também estamos no Rio, né? Claro. Então, olha, tá aberto aqui para vocês o espaço. Daqui a pouco eu rodo o contrato, tá bom? Tá ótimo, E fizemos a segunda temporada lá e estamos vindo agora para São Paulo. Começamos aqui na semana retrasada, vamos ficar até o dia 29 de setembro. Como que foi essa estreia em São Paulo? Rola o nervosismo, gente, eu gosto de perguntar isso pro autor, que todo autor fala que rola. Uns falam, eu não tô nem aí. Elisa André fala, que se foda, eu já não ligo para mais nada. Rola, tem aquela coisa de São Paulo. Não sei, você rola. Rola, mas rola assim demais, mas muito, muito. Pouco antes, segundos antes da cortina se abrir, tem uma preocupação, pelo menos comigo, sabe? Tem uma preocupação com tudo, com todos os detalhes, tem um nível de concentração máximo para poder sair um pouco do mundo externo que tanto nos consome diariamente, para entrar dentro desse universo pinteresco, porque a peça exige que vocês estejam conectados um com o outro, para que o público possa sentir essa emoção que a gente está sentindo. Então, até o abrir dos panos ali, eu tô muito nervoso, sempre, toda vez que eu vou entrar, não importa se é a terceira, quarta temporada, se a gente já está sambado em cena, porque já chegamos no lugar que após 3 meses de temporada, mais de 70, 80 apresentações, a gente já consegue desenvolver uma ideia, sabe, cênica muito bacana. A gente já tem já conhece o tempo do seu colega de cena, já está tudo mais ou menos ali. Agora é um público novo, né? Fala um pouco sobre o Mickey para nós. Olha, o Mickey é uma personagem muito emblemática, como todas essas personagens do Inoportuno. Ele traz consigo muito É porque, na verdade, o texto é um texto de 1h40. Então, em 1h40, aquele personagem tem que se revelar o que ele é. Então, ele traz muito da sociopatia humana, só que ele traz de uma forma muito agressiva. É o ser agressivo. O Mickey representa a violência gratuita, o linchamento, a opressão. Caralho, são dois irmãos bem diferentes, então, nesse sentido. São muito, muito diferentes. Quer ver? Ele vai falar sobre o Weston para você. Fala sobre o Weston. O meu personagem, na verdade, eu acho ele um amor. Sim, eu acho ele fofo. O olho dele até brilha. Eu acho. Porque o Weston, na verdade, ele tá me dando algumas coisas ele tem uma pureza muito grande, que hoje em dia é muito difícil encontrar isso. E em alguns momentos, isso na peça, você confunde um pouco, porque às vezes, da maneira como que o autor escreveu, você não sabe se é uma pureza ou se na verdade é uma malícia que ele tem. Eu acredito como intérprete que é uma pureza. Então eu me aproprio um pouco disso para poder fazer esse personagem. Você acredita que existe isso em outras pessoas? Eu acredito, e é engraçado que quando a gente está fazendo um espetáculo, em alguns momentos as pessoas querem às vezes pegar ele no colo, em outros momentos ficam meio assim, será que ele está manipulando isso tudo? Eu não sei, eu acredito que não, né? A pessoa tem que assistir para poder saber, depois me fala. Sem spoiler. Que nem eu sei direito o que é. E o Weston que traz esse mendigo que ele encontra na rua, traz para dentro de casa. Como que fica essa situação? O que esse personagem, esse mendigo, o que ele desencadeia entre esses dois irmãos? Fala pra mim, O Davis, o Daniel daqui a pouco ele vai falar um pouco melhor sobre isso, mas o Davis representa os inoportunos que a gente tem no dia a dia. E essa peça é uma peça que ela tem um contexto social, humano, assim, muito forte. Ela corrobora muito com o que a gente vê aí fora,
Uma peça escrita em 1959, encenada pela primeira vez em 62 em Londres, em 64 no Brasil, e se comunica muito, mas muito assim com os dias atuais. E vai se comunicar muito em 2050. Então, quando você traz esse cara para dentro de casa e você encontra uma outra figura, são 3 figuras distintas, de pensamentos e ideias diferentes, que tentam conviver nesse mesmo espaço. Então você encontra ali traços das mazelas humanas, como a incomunicabilidade, todo mundo no seu mundo. Se você não se comunica, se você não fala a mesma língua que eu, você não serve para estar na minha rede social. Então é isso. Então está todo mundo querendo falar, está todo mundo querendo usufruir daquilo ali sem poder se fazer ouvido também. E todo mundo naquela solidão. Você vê, é perceptível aquela solidão humana no decorrer do jogo cênico. Que maravilha. Fala um pouco sobre esse cenário, que essa bagunça, ela reflete um pouco a vida deles de alguma forma, né? Na verdade, a bagunça, eu acho que quando o Pinter escreveu o espetáculo, eu acho que ele colocou essa desorganização humana que todos nós temos. Então, essa, por exemplo, é a casa que acreditamos nós que é a casa do Weston. Que ela não está nada arrumada, que ela não está nada pronta e talvez ela nunca ficará pronta. Porque ele não está pegado ao material? Não, porque parece que a vida é um ciclo, assim como na história, porque nunca termina, nunca se conclui. Então, se isso aqui tivesse arrumado um dia, talvez o espetáculo não existisse. Se a vida tivesse muito certa, talvez ela não existisse. Eu acho que a vida é assim, ela é de construção. E o Pinter coloca isso nos personagens, que me parece que você, para contar uma história inteira, precisa juntar os 3. Ai, que bárbaro. Ele tem esse poder de ligar pessoas, ligar histórias e atualidade, textos atuais. Como que foi a chegada desse texto para vocês? Como que foi esse laboratório para esses personagens? Que é um processo muito interessante. Acho que o público não faz ideia o que representa o teatro, não somente pelo aquilo que ele vê, mas por aquilo que está atrás da coxia ou atrás até da própria cortina mesmo. Como que foi o processo? O que acontece? Esse texto chegou para a gente porque a gente estava buscando um outro texto também do Pinter e a gente queria que o Ari Kozlov fizesse a nossa direção. Então, como a gente viu que não era possível fazer o outro, que seria o Betrayal, e a gente resolveu fazer esse texto porque veio por uma própria indicação do Ari. E a princípio eu não tinha pensado nele, o El também não havia pensado. E quando a gente começou a ler, vamos fazer esse texto, porque foi enlouquecedor quando a gente fez a primeira leitura. E os personagens, eu vou dizer do meu, por exemplo, não sei como é que foi para eles, mas fazer o Weston para mim foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz no teatro. Caraca! Por quê? Vou te falar por quê. Porque eu estava conversando isso com ele ontem. É um personagem que ele praticamente ele não tem falas. Ele tem um momento em que ele fala demais, mas praticamente ele não tem falas. Enquanto eu tenho 2 personagens que falam o tempo inteiro. Então, ele vive num mundo isolado. E, ao mesmo tempo, o intérprete não pode estar isolado porque ele tem que estar participando de tudo que está acontecendo. Então, essa dualidade, para quem não vive num teatro, que eu estou explicando para vocês, é que isso passa a ser um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que eu tenho que estar aqui sem ouvir nada, eu tenho que estar ouvindo tudo. Então é uma dificuldade tremenda. Então é uma sutileza um trabalho de olhar e qualquer corporal. Coisa que eu fizesse podia ser um excesso. É um personagem que eu corria muito risco de ficar entre o limiar dele ser um bobo ou dele ser um autista. Então eu não sabia se direito qual seria a linha que a gente ia conduzir. E acredito eu que agora, na 3ª temporada, se você me perguntar, eu vou dizer para você assim, ainda falta mais alguma coisa. Sempre assim, né? Todos os dias que eu venho para cá, ainda sempre falta alguma coisa. Eu sempre preciso colocar mais alguma coisa. E cada dia que eu faço, ele me dá uma nova dica. Eu sinto, você, da forma que ele fala, você vê que o personagem está bem dentro ainda, daquela coisa bem forte, apropriada. Agora, Cris, ainda por esse viés do como esse texto chegou, eu acho que é importante dizer que essa busca poderia durar 3 meses, como poderia durar 3 anos. É um encontro, sabe? Não é vou fazer uma peça de teatro, vamos buscar um texto, não. Não é uma encomenda, né? Ele tem que te provocar. E teatro, para mim, ele tem que provocar de alguma forma. Eu não quero fazer teatro para entreter. Eu quero fazer teatro para atravessar, para fazer refletir. Então, quando essa peça chegou pra gente, nos incomodou.
E se nos incomodou, foi o primeiro passo para que a gente possa fazer. E o que é interessante nisso tudo é que na rubrica do autor, onde ele descreve o cenário, ele descreve exatamente o que você está vendo. Cada item desse cenário aqui foi escolhido a dedo. A gente, na verdade, fez um tour pelo Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul. Não é um leste, preenchimento oeste, cênico, ele faz parte de tudo isso daqui. Vai percorrendo o espetáculo, você vê que tudo tem função. Tudo tem função. Uma torradeira de 1929, 2 camas de ferro, conforme está na rubrica do texto. E o Marcos Flaxman, que é quem assina o nosso cenário brilhantemente, foi indicado a prêmio no Rio de Janeiro. Ele participou ativamente do início ao fim. Assim como também quero destacar a nossa figurinista, que é a Kika Lopes, a querida Kika Lopes, de tantos filmes, sabe? Presenteou o Brasil, brindou o Brasil com tantas coisas lindas. Ela também oportunidade de cabeça a Kika, trabalhou em cada detalhe do nosso figurino. A luz nossa é do Paulinho César Medeiros, o mago da luz, sabe? Então, a dedicação dele. Ou seja, eu acho que fazer uma peça de teatro, eu venho pensando nisso há algum tempo, é como abrir uma empresa. Você primeiro busca o segmento que você quer trabalhar, depois você tira o alvará de funcionamento, que você compra os direitos do autor, você chama o elenco, você contrata o diretor, o autor, os direitos autorais, o figurinista, o iluminador, o cenógrafo, o assistente do cenógrafo, o operador de luz, o operador de som, a contra-regragem, o frete de trazer e voltar, a assessoria de imprensa. Vamos precisar de mais uma entrevista para falar então, todo mundo, mas é importante falar isso. É importante, a gente tem que falar. Você entrega, nesse caso no Inoportuno, a gente entregou cerca de 40 famílias. É muita coisa. E você não pode abrir uma empresa e fechar uma empresa com 2 meses porque a temporada foi mal. Então a gente tem que ir ao teatro, tem que apoiar a cultura, tem que ajudar para que isso aqui não morra em momentos tão obscuros que a gente está vivendo. Realmente. Eu queria aproveitar o que ele está dizendo e agradece aos apoiadores, por favor, sim, tá, gente? Sim, isso é importante. Dizer, principalmente para quem está assistindo a entrevista, que é um espetáculo que a gente, não é porque a gente está fazendo não, mas eu acredito que é um espetáculo necessário para ser visto. Num momento como esse que a gente está vivendo, uma peça que foi escrita há mais de 50 anos atrás, que diz exatamente sobre como nós, seres humanos, reagimos com os outros seres humanos que estão ao nosso lado. Então, teatro é necessário, e esse tipo de teatro é necessário nesse momento. A gente está numa cidade grande, São Paulo, viemos para cá, não temos lei de incentivo, é uma peça que está sendo feita sem lei de incentivo, não sabemos nem se isso é bom ou se é ruim, porque o legal é que fosse uma lei feita com lei de incentivo, uma peça feita com lei de incentivo, que fosse, tivesse facilidade de pagar todo mundo que está envolvido. Exatamente. Daria oportunidade para entidades, outros órgãos poder estar acompanhando esse espetáculo, porque a lei de incentivo é isso, gente. Não é ganhar dinheiro, não, estou aqui com a bilheteria. Não, existe um comprimento de 30%, às vezes. Às vezes 40%, que é direcionado para entidades, entendeu? Que precisam, que não conseguem vir ao teatro. É importante, Cris. Você passa 3 meses estudando, ensaiando incessantemente, mesmo quando você não está ali no campo de ensaio, você está em casa estudando, preparando o personagem. Então são pelo menos, desde o início do projeto até a execução final, que é a apresentação para a plateia, são cerca de 6, 7, 8 meses de trabalho intenso. A gente trabalha muito. O artista, ele não é vagabundo. Não. Ele é trabalhador. Exatamente. E aí, vendo isso nesse momento, a gente queria ressaltar que mesmo a nossa peça não tendo um incentivo fiscal, isenção de incentivo fiscal, nós temos um patrocinador que é o grupo Petra Gold, que é uma empresa do Rio de Janeiro, que também tem escritório aqui em São Paulo, que é um grupo de investimentos financeiros que estão abraçando essa causa, inclusive o teatro. Porque o teatro no Rio foi reaberto, que é a antiga sala Marília Pêra, lá no Teatro Leblon. A gente reabriu a sala Marília Pêra, mantivemos o nome da Marília Pêra como Sala Marília Pêra, e o teatro passou a se chamar Teatro Petra Gold, sem incentivo fiscal. Eles estão tirando dinheiro de marketing da empresa e colocando no teatro. Que tenha mais investidores, mais pessoas que acreditem na cultura. Isso é muito importante, gente. É isso. Esse assunto, acho que a gente tem que dar uma lupa de aumento sobre isso.
para o público, porque as pessoas elas não fazem ideia e às vezes é muito fácil a gente criticar sem a gente entender o outro lado, que é o que o espetáculo fala também, sem entender o quanto a demanda que é para o outro lado, porque antes de tudo é um projeto que se começa com um sonho e para esse sonho se tornar realidade, ele precisa ser viabilizado de alguma forma, né? Então, isso é importante. Olha, te cortando, a gente falando do espetáculo inoportuno, parece às vezes dá a entender de que a pessoa vai sair daqui com uma mensagem, ou então vai cortar os pulsos quando chegar ali. Pelo contrário, você morre de rir do início ao fim, eu garanto que é gargalhada, mas só que não é aquele riso fácil, aquele riso provocado, aquele riso para piada mesmo, para contar piada, não. São questões da vida humana tratadas em cena que provocam exatamente esse riso de identificação. A plateia termina aqui chorando de rir. Que ótimo. Então a gente aqui em São Paulo, se no Rio ela já caminhava para esse lugar de comédia, aqui em São Paulo a gente encontrou uma verdadeira comédia. É bem isso mesmo. Mas uma comédia cult, um lugar de identificação. Chama-se Teatro do Absurdo. É o absurdo humano colocado em cena. Muito obrigado, quase que eu destruí o cenário. Vou fazer um convite para quem está em casa, André. Vamos. Olha, o Inoportuno no Teatro Raul Cortez, todas as sextas, sábados e domingos. Sextas às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h. Tem uma coisa super interessante que a gente está fazendo agora. Aos domingos, até o final da temporada, após o espetáculo, nós fazemos um debate. A gente volta para cá, eu, o El e o Daniel, sentamos aqui no palco e conversamos com a plateia sobre o espetáculo. Venham assistir. A gente conta a novidade ou não conta? Conta! A gente conta. Conta, não sacaneia. Primeira mão, olha, atenção, hein? Cris, vocês vão ter o privilégio de saber em primeira mão. Fala! Eu vou deixar meu irmão. Fala. No dia 7 de setembro, aqui nesse teatro, a gente vai estrear um segundo espetáculo que se chama Crimes Delicados. Olha! É o mesmo elenco. Só. É o mesmo elenco. Texto também do Teatro do Absurdo, um texto fantástico do José Antônio de Souza. Estaremos aqui, faremos uma sessão às 7 da noite e outra sessão às 21 horas. Crimes Delicados, com o El Aguiar, André Junqueira e Daniel Dantas. Uma comédia hilária. Não percam. Obrigado, merda. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Cinecultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter, também estamos no Facebook, onde você procurar. Lá está o programa Cinecultura. Um grande beijo e até a semana que vem.